Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu estou fazendo uns exames e ontem foi aquele exame assim meio chatinho. Você fica muito tempo dentro de uma clínica. Termina sendo um sufoco num primeiro momento. A gente passa 4 horas dentro de uma clínica e entra de um lado, vai para o outro. Mas como eu gosto muito de leitura, eu levo Bíblia, levo livro e me sinto muito bem. Tá ali. Mas eu aprendi também uma coisa, que onde tem pessoas é uma oportunidade de conhecer alguém, de abençoar alguém, de ser abençoado por alguém, de conhecer uma história, de conhecer uma vida, de conhecer um dilema, de conhecer um problema, de conhecer uma dor, de conhecer uma alegria. E, e foi assim, a moça que foi colocar um remédio na minha veia, ficávamos conversando, eu, ela, minha esposa, e ela começou a narrar um pouquinho a dor dela de deixar a cidade dela, a casa do pai dela, da mãe dela, muito novinha, recém-casada, tudo muito novo. E eu fui conversando, orientando eu, minha esposa. Depois eu fui passando para outras salas e uma cena muito forte. Eu diria que o impacto do meu coração. Um rapaz, ele começou a falar, abriu o coração, ele dizendo que ele passou um tempo na prisão, cometeu um delito, cometeu algo por conta de uma inadvertência. Ele pagou um preço alto por isso. E ele falou assim: eu estou pagando um preço alto para recomeçar. E ele começou a chorar. E foi muito forte, porque ele disse: me arrependo muito do que fiz. E o que me chamou a atenção é que ele repetia: recomeçar dói, recomeçar é difícil. E eu só ouvia, porque eu percebi que ele precisava falar, ele precisava abrir o coração. Mas eu percebi também que por trás daquilo ali havia um desabafo. Por trás desse recomeçar dói, recomeçar difícil, a gente sabe que é um desabafo. E quando ele começou a falar tudo aquilo, por que que é difícil, por que que recomeçar é difícil, por que que recomeçar dói, aí, meus irmãos, eu só lembrei do Salmo 126. Esse Salmo 126, ele é muito forte, ele é profundo. Ele é um salmo que eu gosto muito porque ele traz verdades assim que mexem com a minha estrutura. E toda vez que eu leio esse salmo, eu tenho vontade de gravar uma gota. E olha que eu já gravei acho que umas 5 ou 6 gotas nesses 6 anos com esses salmos. Por que que veio ao meu coração, à minha mente esse salmo? Porque ele é um salmo de recomeços. E eu vou gravar apenas 2 gotas, né? Se Deus quiser, hoje e amanhã sobre esses salmos. Mas eu queria destacar o versículo 3, que diz assim: é verdade, com efeito, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Quem lê esse salmo com essa declaração de alegria não entende que por trás dessa palavra está um convencimento. Está um povo que na sua peregrinação, imagine um povo no deserto caminhando como se fosse uma procissão. Esse é um salmo de romaria, de peregrinação, cântico de peregrinação. E quando nós olhamos esse salmo, o que vem à minha cabeça é eles indo até Jerusalém e eles fugindo de si mesmos, das suas lutas, das suas labutas. Eles saíram da escravidão, do sofrimento. E o que me chama a atenção é que eles começam a tentar reconstruir a vida. E nessa tentativa, vamos dizer assim, de reconstruir a vida, as marcas do passado teimavam em ficar na mente deles. Eles eram exilados e eles começaram a viver sentimentos que angustiavam o coração deles. Eles começavam a viver sem entender como fazer, como se comportar, como agir, como reagir. E eles estavam sendo conduzidos por Deus para aprender a recomeçar. E Deus queria ensiná-los a recomeçar e dar a eles ânimo e alegria. E os que estavam à margem da vida deles, em volta da vida deles, diziam assim: grandes coisas o Senhor fez por eles, por estes. E quando eles ouviam as pessoas dizendo que eles eram abençoados, que Deus tinha feito grandes coisas por eles, eles disseram: é verdade.
Deus tem feito grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Então, no processo de recomeço, ele diz assim: poxa, poderia ser muito pior. E eu tenho vida e eu vou celebrar, eu vou caminhar, eu vou correr para dar o meu melhor, para recomeçar com perícia, para recomeçar e não desconstruir o que foi construído, para tirar lições do cativeiro que eu passei, da luta que eu passei, da dor que eu passei. É como aquele moço que um dia conversando, ele teve uma situação traumática na vida, e eu disse para ele: essa situação traumática pode te abençoar, pode mudar o roteiro da sua vida, pode mudar o fundo musical do seu coração. E ele chegou à conclusão de que eu estava certo, tempos depois, porque eu não preciso viver para ser alegre. Eu preciso assumir a alegria que é Jesus para desfrutar a vida e para enfrentar as dificuldades da vida. Uma alegria, eu diria, dentro de nós, uma alegria que ao nosso redor e uma alegria que vem do alto. Talvez eu diria que uma alegria tridimensional. Você que está pensando em recomeçar em qualquer área da sua vida, recomeçar, peça ajuda a Deus, peça sabedoria a Deus e aprenda com o que já passou. Deus, eu te agradeço por essa gota, pelas pessoas que certamente ouvirão, que o Senhor traga profundos ensinamentos à nossa mente, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém.